Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Vamos então com o nosso giro jurídico de hoje. O STJ fixa honorários em execução fiscal quitada antes da citação. O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a responsabilidade no município de Santos por danos em obra terceirizada. O TJRJ afasta a continência em disputa sobre leilão de imóvel e um novo repetitivo vai definir se a gratuidade da justiça alcança encargos anteriores ao pedido. No destaque Lolerer, o Senado aprova a regulamentação do filtro de relevância para recursos especiais no STJ. E na análise disponível no portal Lolerer, o novo provimento do CNJ reacende o debate sobre os limites entre regulamentar e legislar em recuperações judiciais. Muito bem, então, vamos para mais uma quinta-feira. No final do episódio, a gente aproveita para ler o que vocês comentaram na edição passada. Então, peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E pessoal, passando para lembrar que é amanhã o encontro A Nova Fronteira do Planejamento Sucessório da Lolere. Se você atua ou quer atuar com planejamento patrimonial e sucessório, essa é uma oportunidade de entender como a reforma tributária, as novas estruturas familiares e os principais litígios estão mudando a prática da advocacia. Serão 6 horas de conteúdo ao vivo com o Dr. Pablo Arruda, Gladstone Hamed e o Dr. Paulo Maluf, 3 referências nacionais no tema. O evento acontece amanhã, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h, totalmente online. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, não perde tempo, porque esse é o momento. O link para inscrição está aqui na descrição. Nos vemos amanhã. E vamos então com o nosso giro jurídico. A primeira sessão do STJ fixou no tema 1413 que o executado deve pagar honorários advocatícios quando a execução fiscal for extinta após a quitação extrajudicial da dívida, mesmo que o pagamento ocorra antes da citação. O entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos. O relator, ministro Gurgel de Faria, aplicou o princípio da causalidade e os artigos 85, parágrafo 10 e 90 do CPC. Quem deu causa à demanda deve arcar com as despesas processuais e os honorários de sucumbência. Para o ministro, ao pagar o débito depois do ajuizamento, o contribuinte reconhece a dívida e o pedido da execução. A Corte destacou que a Fazenda Pública já teve custos ao recorrer ao Judiciário para cobrar valor líquido e certo, não podendo ser prejudicada pelo pagamento posterior. A 10ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve por unanimidade a condenação do município de Santos a indenizar a proprietária de um imóvel danificado durante obras de reurbanização e ampliação do sistema de drenagem. A prefeitura havia contratado uma empresa terceirizada, mas o relator desembargador Marcelo Semer afastou a alegação de que o município não poderia responder pelo caso. Segundo ele, a delegação do serviço público não exclui a responsabilidade objetiva do Estado. Durante a obra, parte do telhado foi destruída e os pisos também sofreram danos. Com base em laudo pericial, foram reconhecidos danos materiais de cerca de R$42 mil. A Câmara ainda manteve indenização de R$10 mil por danos morais, diante das rachaduras, infiltrações e da intranquilidade causada no lar familiar. A 13ª Câmara de Direito Privado do TJRJ anulou por unanimidade a sentença que havia extinguido, sem julgamento do mérito, uma ação que buscava anular o leilão de um imóvel, cobranças e obter indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu haver continência com outra ação, ainda em curso, na qual o comprador pede a revisão do contrato de financiamento firmado com a incorporadora. A relatora, desembargadora Tereza de Andrade Castro Neves, afastou esse entendimento ao destacar que as causas de pedir são distintas. Uma ação discute a capitalização de juros e os valores das parcelas. A outra, a validade das notificações extrajudiciais e do leilão realizado. Para a Câmara, a revisão contratual não abrange a invalidação de atos expropriatórios. O processo deverá prosseguir em primeira instância. A Corte Especial do STJ afetou sobre os ritos dos recursos repetitivos 2 recursos especiais que vão definir se a gratuidade da Justiça pode retroagir para alcançar encargos fixados antes do pedido do benefício. A controvérsia foi cadastrada como tema 1452 e tem relatoria da ministra
Venância Andrighi. A ministra destacou que a questão é debatida no tribunal há mais de 2 décadas e citou precedentes segundo os quais a justiça gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, mas quando concedida, produz efeitos a partir da decisão, sem alcançar atos anteriores. O colegiado decidiu não suspender os processos sobre o tema, diante da orientação jurisprudencial já consolidada e do risco de demora prejudicar as partes. E no destaque Lollerer do dia, o Senado aprova regras para filtro de relevância no STJ. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por unanimidade e em caráter terminativo o projeto que regulamenta o filtro de relevância para admissão de recursos especiais no STJ. Caso não haja recurso para análise do plenário, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado é o PL 3085 de 2026, apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O parecer do relator, senador Sérgio Moro, também declarou prejudicado outro projeto sobre o tema, de autoria do senador Marcos Duval. Para Moro, a nova proposta oferece uma regulamentação mais abrangente para o Instituto criado pela Emenda Constitucional 125 de 2022. A emenda incluiu no artigo 105 da Constituição a exigência de que o recorrente demonstre a relevância da questão de direito federal, discutida no processo para que o recurso especial seja admitido pelo STJ. A ideia é permitir que a Corte concentre sua atuação em temas com impacto jurídico, econômico, político ou social que ultrapassem o interesse das partes e possam orientar a interpretação da legislação federal. A falta de regulamentação vinha impedindo a implementação do filtro constitucional. No parecer, Moro destacou a sobrecarga do STJ, que recebeu mais de 500 mil processos em 2024 e possui um acervo superior a 330 mil ações. Segundo ele, a racionalização do volume recursal pode permitir julgamentos em menor número, mas com maior qualidade. Durante a tramitação, a CCJ retirou do projeto a multa de 20% sobre o valor da causa para reclamações consideradas inadmissíveis. Outra mudança autorizou o relator do STJ, mediante justificativa, a suspender total ou parcialmente processos em todo o país que discutam questão reconhecida como relevante. A suspensão poderá durar até 6 meses com uma única prorrogação pelo mesmo período, quando houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros interessados. O filtro de relevância foi inspirado no modelo da repercussão geral do STF e busca reforçar o papel do STJ como corte de precedentes, voltada à uniformização da legislação federal. E vamos agora com a nossa análise do dia. Lembrando que vocês encontram ela na íntegra lá no portal da Lollerer. A de hoje é assinada por Luiz Eduardo Trindade. O provimento número 231, editado pelo CNJ em 24 de junho de 2026, reacende o debate sobre os limites do poder normativo do Conselho. O ato cria impedimentos para administradores judiciais, limita o número de recuperações judiciais de grande porte por profissional, fixa uma tabela nacional de honorários, impõe novos deveres e estabelece mecanismos de supervisão. Para o autor, o problema não está nos objetivos de eficiência, transparência e prevenção de conflitos de interesse, mas na forma escolhida para alcançá-los. A Constituição, no artigo 103b, parágrafo 4º, atribui ao CNJ o controle administrativo e financeiro do Judiciário, além da fiscalização funcional dos magistrados. Também permite a edição de atos regulamentares dentro de suas atribuições, mas regulamentar sustenta a análise é dar efetividade à lei, legislar é criar deveres, impedimentos e restrições não previstos pelo legislador. Nessa perspectiva, o provimento número 231 ultrapassaria essa fronteira ao inovar sobre recuperação judicial e falência, matérias já disciplinadas pela Lei número 11.101 de 2025. O texto também aponta que o provimento número 216, editado em março de 2026, já havia criado exigências processuais e deveres não previstos na legislação
legislação para recuperações judiciais e falências de produtores rurais. A análise identifica possível afronta ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição, por criar obrigações sem lei, ao artigo 22, inciso 1, por interferir em matérias de direito comercial e processual, ao princípio da separação dos poderes e aos próprios limites do artigo 103b. Um dos exemplos centrais é a limitação de 3 recuperações judiciais de grande porte por administrador judicial. O autor questiona a adoção de um número fixo diante das diferenças de estrutura entre profissionais e da complexidade variável desses processos. Outro ponto é a Tabela Nacional de Honorários, que altera o modelo flexível previsto na Lei nº 11.101, baseado na capacidade de pagamento da devedora, na complexidade do trabalho, nos valores de mercado e no teto legal de 5%. A análise recorda que o STF já reconheceu na ADI 3.367 a natureza administrativa do CNJ, sem competência jurisdicional ou legislativa. Também cita decisões em que a Corte afastou atos do Conselho que avançavam sobre matérias reservadas à Constituição ou à lei. Para Luiz Eduardo, autor dessa análise, a discussão ultrapassa a remuneração ou a quantidade de processos conduzidos por administradores judiciais. O ponto central é definir quem pode criar regras gerais e restritivas em matéria processual, empresarial e profissional. Diante disso, o autor sustenta que cabe ao Conselho Federal da OAB avaliar o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, para que o STF delimite se o CNJ permanece no campo de regulamentação ou passa a ocupar espaço reservado ao legislador. E essa é uma das análises publicadas lá no portal da Lawletter, que está de cara nova, hein? Então, se você é bacharel em Direito ou advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link da descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. E agora vamos ver o que vocês andaram comentando por aqui. E Vitor, vou começar com um comentário da Isabela, que fez uma pergunta importante. Apenas advogados podem mandar textos ou bacharéis também? E ó, gente, bacharéis também podem enviar textos, tá bom? Podem enviar para o e-mail pautas@lawletter.com.br. E olha só que legal, Gi, tem um comentário do Gustavo aqui, que eu acho que é a primeira vez que ele comenta. Ele falou o seguinte: escuto o podcast todos os dias com vocês e gosto muito. Não sou da área de direito, sou engenheiro, mas gosto que o vocabulário é acessível e claro. Quando tem alguma coisa que eu não entendo, peço a minha namorada para traduzir. Ela que me apresentou o podcast e não perco um. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Que legal, hein, Gustavo? Um abraço para você e para sua namorada. Obrigado por estarem aqui. No mais, eu quero agradecer todo mundo que comentou na edição passada. O Reinaldo, Dali Viegas, Giovana, o Gustavo, Diogo Lemos, a Bela, Gabriela, a Tatiane, Lucas Henrique, Gisele Miachará e o Andrei. E se você quer receber ainda mais notícias no seu e-mail, é só você se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Aproveita também para seguir o podcast no seu agregador favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar lá nos stories e marcar a gente no @Lawletter. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês amanhã pra gente começar um novo bolão do Jogo do Brasil, hein? Até amanhã.